Oi galera, tudo bem? Vamos fazer o nosso devocional hoje? E a nossa leitura de hoje, ela vai estar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. E aí, nós vamos ler só algumas partes. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando, tá? Nós vamos começar lá no versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei em Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho, pois eu vou enviar você a Jessé, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E aí, já nesse primeiro versículo, eu queria deixar só uma observação, que é o seguinte. Aqui, Deus está falando com Samuel e ele fala que não é para ter pena de Saul, porque ele foi rejeitado por Deus. E aqui eu só queria deixar claro, Saul ele foi rejeitado por desobediência e falta de arrependimento. E eu preciso que vocês gravem essa parte, certo? Depois nós vamos ler lá o versículo 3, que eu marquei algumas partes, eu queria ler com vocês, que fala assim: eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Isso é Deus falando com Samuel. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Depois, lá no versículo 7, fala assim: Porém o Senhor disse a Samuel: O Senhor não vê como o ser humano vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aqui eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu até anotei aqui o seguinte: o Senhor vê o coração do homem. E homem nesse sentido é o homem e a mulher. Gente, é tão fácil de entender isso, é tão simples, que é assim: Deus, ele não tá preocupado com a roupa que você veste, com o sapato que tá no seu pé, com o que te enfeita. Ele não está preocupado com nada disso. A sua saia longa, o seu terno caro. Deus não tem preocupação com isso. O que Deus olha em nós é o nosso coração, é o nosso comportamento. E eu até anotei aqui que é o seguinte: terno bonito e saia longa não são nada sem comprometimento, arrependimento e obediência. Porque a gente vai vendo aqui nessa leitura que os filhos de Jessé foram se apresentando, só que nenhum deles tinha o que Deus queria, que era um coração puro, comprometimento, arrependimento, compromisso com Deus e obediência. Tinha gente que já tinha sido até rejeitada por Deus por conta disso. Deus não olha a aparência, Deus não quer gente bonita, Deus não quer gente forte, gente com porte. Deus quer corações com comprometimento com o que ele tem. Deus quer corações arrependidos, corações que quando ele fala, ouve, que obedecem às suas palavras. É isso que Deus procura. Mais pra frente, a gente vê lá no versículo 11 o seguinte: E perguntou a Jessé: Estão aqui todos os seus filhos? E Jessé respondeu. Jessé era o pai de todos aqueles homens que já tinham passado e pai também de Davi. E aí Jessé responde o seguinte: Ainda falta um, o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Depois, mais pra frente, fala assim: O Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. E aí lá no finalzinho, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aqui, gente, presta atenção aqui, ó. Mande chamar, pois não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Davi estava longe, Davi estava apacentando ovelhas. Isso me pegou de uma forma que, assim, gente, é matemática básica, mas a gente na nossa correria a gente não percebe. E o que eu queria falar pra vocês aqui é o seguinte: presta atenção nisso aqui. Gente, eu anotei tudo. Deus não encontrou Davi desfilando, passando na frente de profeta. Deus não encontrou Davi
se mostrando para quem estava ali. Deus chamou Davi quando ele estava trabalhando. Conta simples, coisa fácil de entender. Deus não quer gente aparecida. Deus não quer gente aparecida. Deus quer gente que tenha disposição para trabalhar e fazer pra obra, pra ali, gente. Deus precisa de gente com disposição. Davi poderia muito bem ter deixado o dia, aquele dia, e ficado em casa. Ninguém sabia que o profeta ia lá. Deus mandou ele ir. Só que quando o profeta chegou na casa de Davi, ele não estava em casa porque ele estava trabalhando. Gente, assim, ó, muitas das vezes a gente, com a nossa cabecinha, fala assim, eu preciso. Sabe aquele ditado que fala assim, ó, que não aparece não é lembrado, que não é visto não é lembrado? Davi não fazia questão de aparecer, até porque ele não tinha nem oportunidade. As pessoas jogavam Davi meio assim, né, no jeito mais comum de falar. Davi, ele tava meio de escanteio, ele tava lá longe trabalhando e os irmãos dele tava aqui desfilando, passando na frente do profeta e querendo chamar a atenção de Deus de uma forma que não era aquilo que Deus precisava. Deus encontrou Davi no pasto, correndo atrás de ovelha, trabalhando. Às vezes, gente, a nossa vida, ela é tão simples de resolver, é tão simples de caminhar, e a gente quer enfeitar as coisas, a gente quer, sabe, fazer bonito para as pessoas, a gente quer aparecer, a gente quer que o nosso nome seja grande, a gente quer ser reconhecido, a gente quer, sabe, explodir no negócio. Mas Deus fala assim, ó, diariamente. E tá aqui, ó, na Bíblia, gente, é só ler. O Senhor não vê o exterior. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus conhecia o coração de Davi, Deus conhecia a intenção do coração de Davi. Davi, ele era o menor, na visão das pessoas, ele era o menor, ele era o mais fraco, ele era o que tinha menos força, e foi quem Deus escolheu. Simples. A gente enfeita tantas coisas, a gente dificulta. Porque essa é a palavra, a gente dificulta tantas coisas e Deus quer uma coisa simples. Deus quer que a gente trabalhe. Deus quer que a gente faça. Deus não quer que a gente fique assim, ó, eu vou correr atrás de um, porque eu vou chamar o outro, porque eu vou do lado. Não, gente. É coisa básica, é conta simples. Trabalhem, façam, honrem a Deus que a gente possa honrar a Deus com o nosso trabalho. É coisa simples de entender. Foi assim que Deus encontrou Davi. E é assim que eu peço que Deus possa nos encontrar, trabalhando, estando disponíveis para fazer a vontade dele, para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Vocês conseguem entender? Que a gente possa estar disponível, mas disponível não de uma forma de aparecimento, não disponível de uma forma de preciso estar aqui, preciso aparecer, não. Que eu possa estar disponível, que você possa estar disponível, trabalhando, fazendo o nosso básico, fazendo coisas ali que para alguns não são nada, mas foi como Deus escolheu Davi. Coisa simples, que a gente, às vezes não, muitas vezes a gente não dá valor no trabalho. E é isso que eu queria deixar com vocês hoje, o nosso devocional de hoje. Anotem essa frase e reflitam nisso. Deus não encontrou Davi desfilando. Deus chamou Davi quando ele estava trabalhando. E esse foi o nosso devocional de hoje. Um beijo e a paz.